todos. Como é bom nós declararmos, porque sabemos o que estamos fazendo aqui, né? Acabamos de dizer que viemos aqui para adorar este grande Deus, porque só Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Nós estamos aqui para adorar, ouvir o Senhor falar conosco. Então eu quero convidar a igreja neste momento a abrir a palavra do Senhor. No segundo livro de Samuel, no capítulo de número 11, onde nós vamos ler os versículos 26 e 27. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículos 26 e 27, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, é em nome de Jesus que nós pedimos ao Senhor que continue falando aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, venha iluminar as nossas mentes para nós entendermos a Tua palavra com clareza, com profundidade, entendermos, ó Deus, o que o Senhor, ó Deus, está tratando no coração de cada um de nós nesta noite, ó Pai. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós pedimos e já agradecemos pela certeza da Tua ação com o poder através do Teu Espírito na leitura e explanação da Tua palavra, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor Deus. Irmãos, como é complicado quando você tem algo muito importante e você acaba perdendo isso. Você tem esse objeto na sua casa que para você é importante e por algum instante, por algum motivo, você não consegue o encontrar mais. Lá na minha casa, quando nós éramos mais novos um pouco, nós tínhamos uma senhora que nos auxiliava na limpeza da casa semanalmente, e ela estava sempre conosco e ela tinha um bom serviço, era uma pessoa de um bom trato, mas era todas as vezes que ela estava na casa, que ela estava nos auxiliando, era o dia que alguma coisa ia sair do lugar, que alguma coisa não ia ser encontrada mais. Isso tinha se tornado costume na nossa casa, porque cada um organiza a sua casa da maneira que é mais fácil para você. E ela já estava há um tempo conosco, provavelmente se sentia à vontade para tirar algumas coisas do lugar, para mudar um objeto de local, e ela guardava onde ela bem achava, onde ela achava que ficava mais fácil e mais interessante. Até então que um objeto importante para nós, ele acabou sumindo e nós pensamos, onde ele está? Provavelmente foi a fulana que está conosco, que acabou então escondendo, guardando em algum lugar. Isso chegou a virar até piada em casa, que quando sumia alguma coisa nós falávamos, foi a fulana de tal que guardou e que escondeu. Porque sempre quando nós revirávamos os armários para procurar, e com muito procurar, nós acabávamos encontrando então aquilo que estava perdido, né? A todo tempo ele estava ali escondido, a todo tempo ele estava ali muito bem guardado. Ela então mudava de lugar e simplesmente não avisava. Se nós formos pensar nesta atitude que ela tem, é uma atitude que muitas pessoas acabam trazendo para suas vidas. Pessoas boas em esconder coisas, pessoas boas em ocultar aquilo que está presente nas suas vidas, porque não só objetos nós temos aqui que colocar, mas nós vemos pessoas que escondem as suas ações, pessoas que escondem seus pensamentos, pessoas que escondem aquilo que elas falam, longe daqueles então que elas têm que prestar algum tipo de conta. Todos nós já fizemos isso. Todos nós já fizemos algo que nós
não queríamos que ninguém soubesse que nós fizemos. E nós escondemos, guardamos no mais profundo do armário, na última gaveta dos nossos corações, para tentar evitar os problemas, para tentar confrontos, para evitar situações às vezes constrangedoras. Quais foram os piores erros que você cometeu, que você nunca quis que alguém soubesse? Quais foram as piores atitudes que você já teve na sua vida, que você escondeu debaixo de 7 chaves, como dizem, né? Um bom esconderijo, talvez fosse esse, que você então até hoje guarda e que ninguém o sabe? Será que nós sabemos tudo que nós guardamos? Será que ao menos nós sabemos que existe algo que está realmente escondido? Ou nem nós temos o conhecimento disso? A palavra do Senhor, ela nos fala sobre problemas. E ela então traz para nós problemas e os chama, na maior parte das suas vezes, de pecado. Quando você observa o Novo Testamento falar sobre pecado, você vê ele então trazendo no sentido de uma ofensa a Deus. É algo onde nós então quebramos algo que o Senhor havia direcionado, quebramos então a fidelidade ao nosso Senhor. E pecado é algo individual, é algo particular, é algo que eu faço ou algo que você faz contra o Senhor. Então nós vemos que alguém que toma uma direção contrária à palavra de Deus, esta pessoa está então cometendo esta ofensa, este pecado contra o Senhor. E o pior então disso são aqueles atos que nós cometemos, pensamentos ou palavras, por menores que sejam, que nós fazemos e achamos que são tranquilos e que nós continuamos mantendo em nossas vidas, que nós mantemos escondido no nosso coração, que nós fazemos escondido para que ninguém então saiba, esquecendo que todos eles trazem destruição para as nossas vidas. A palavra do Senhor, ela vai nos ensinar esta noite que Deus revela o nosso pecado. Em todos os momentos, o Senhor revela aquilo que nós estamos fazendo. E hoje nós vamos iniciar esta série que foi projetada aqui, a série sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. É interessante você observar esse título que Davi recebe antes mesmo de ser mencionado o seu nome através do profeta Samuel a Saul, porque você conhece muitas histórias de Davi que, se você fosse colocar numa balança, você diria: Davi não é um homem que acreditava em Deus. Por tantos erros que Davi cometeu em sua história, porque ele então é chamado de um homem segundo o coração de Deus. E nós vamos observar então o que a palavra neste trecho vai nos ensinar sobre isso. Porque você olha a história e você então se lembra deste trecho do capítulo de número 11, se você já teve a oportunidade de ler a palavra e ler este capítulo, você sabe então que Davi era uma pessoa que cometia atos, mas que antes desse momento, deste reinado se estabelecer, ele era alguém que ninguém diria que, bom, vai se tornar um grande rei, vai ser escolhido de Deus para servir ao Senhor. Ele era o menor dos seus irmãos, o menos preparado dentre eles, para então assumir a frente de todo Israel. A história nos mostra que então ele acabou enfrentando um exército, enfrentando na pessoa do gigante Golias, e ele o vence. A história de Davi começa a ser construída através então dessas páginas dos livros escritos então aqui nos textos de 1º e 2º Samuel. Davi se torna rei, mata o gigante Golias, pronuncia para todas as pessoas saberem, ele é louvado por isso. Olha, grande é Davi pela sua ação, muito mais do que aquilo que o rei Saul então o fez. E nós vemos que Davi, quando chega no capítulo de número 11 do 2º livro de Samuel, ele passa por uma grande provação na sua história. Uma grande provação, e como mencionei, a maior parte de nós se recorda e a conhece,
que foi um instante quando Davi estava no momento tranquilo do seu reinado, no seu palácio, e ele observa, como o texto diz para nós, uma mulher se banhando. E Davi deseja aquela mulher para si. A história, então, ela nos mostra, através dos textos da palavra, que esta provação que Davi passou foi motivo, então, para trazer a Davi grandes consequências. Porque nós vemos, então, que ele cedeu a esta tentação. Davi, então, se envolve com esta mulher, e esta mulher, então, ela acabou grávida. A consequência da idolatria foi a gestação de Batseba. Porém, Davi não parou por aí na sua iniquidade, nós sabemos muito bem disso. Não foi somente o adultério que ele cometeu. Ele então criou todo um plano estratégico para que ele pudesse então matar o marido desta mulher, para tentar fingir para as pessoas que ele não havia feito nada de errado. Para que ele pudesse continuar com a sua vida, com o seu reinado tranquilamente. E quando você chega no versículo 26 e 27, os versículos que nós lemos, o texto então diz para nós: ouvindo, pois, a mulher de Urias, Batseba, que o seu marido era morto, ela o pranteou. Urias morre com a estratégia causada por Davi, e então o rei Davi, o inocente rei Davi, ele acolhe esta mulher que está grávida no seu palácio, e então ele se casa com ela. Batseba então passa a viver juntamente com Davi, este grande rei que foi escolhido por Deus entre os seus irmãos, o menos preparado dentre eles, este grande rei que matou o gigante Golias, o filisteu que ninguém imaginou que iria ser derrotado. Este é o grande rei Davi, a qual as mulheres proclamavam a sua força, a sua coragem, muito maior do que a do rei Saul. Este é o grande rei Davi, que vive na tranquilidade do seu palácio e por isso acredita que pode fazer o que bem entende da sua vida, porque ninguém vai cobrar pelos seus atos. Ele está muito tranquilo no final do versículo de número 27, quando nós vemos então que ele traz Batseba para o seu palácio e ele então passa a viver com ela, onde ela se torna então a sua mulher. Davi achou que poderia esconder o seu pecado, porém a palavra nos mostra que Deus revela o nosso pecado. Veja então que o versículo de número 27, logo no final ele diz: isto que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. A estratégia que Davi criou naquele instante não impede dele receber o juízo de Deus sobre a sua vida, porque apesar de Davi achar que ninguém sabia o que ele estava fazendo, Deus estava ciente de todos os atos, de todos os planos, de todos os pensamentos, de todas as intenções de Davi ao longo de todo este período, desde o capítulo 11 até o final dele, ao qual nós vemos toda esta ação pecaminosa acontecer na vida deste rei. Porque Deus sabe de todas as coisas, e Deus está em todos os lugares. O salmista vem reforçar isso para nós: esteja então eu no mais profundo abismo, lá estás o Senhor também. Seja os meus pensamentos, no meu deitar, no meu andar, o Senhor sabe antes mesmo que eu venha a dizê-los. O Senhor conhece, o Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente. Se Davi achava que Deus não ia saber dos seus erros, Davi estava extremamente enganado neste momento. Mas a continuação do texto, nós vemos um momento extremamente importante para nós, porque o Senhor usa um profeta para falar a Davi o que ele sabia que estava acontecendo. Mas veja comigo então do versículo 2 ao versículo de número 4, versículo 1 ao versículo 4,
o que o profeta Natã então profere a Davi. E diz o seguinte a palavra: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia uma cidade, 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Muito interessante a maneira como o Senhor fala aos nossos corações, como o Senhor revela aquilo que Ele tem conhecimento para nos tratar. Porque veja que o texto mostra para nós, o profeta Natã, contando uma história tão simples, parece até ingênua no momento aqui para o rei Davi, mas o mais interessante é que logo após de Davi ouvir essa história que o profeta está contando, o rei reage. E o versículo de número 5 mostra para nós que Deus revela o nosso pecado, porque o pecado nos cega. Veja a reação de Davi no versículo 5. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Irmãos, o pecado nos cega ao ponto de você observar que ele está diante de você se irar com o fato de que outros cometem os mesmos erros que você, e você deseja muitas vezes puni-los e não receber qualquer tipo de punição, qualquer tipo de juízo. A cegueira do pecado nos torna moralistas, cometendo os mesmos erros ou piores do que os outros e sendo capazes de apontar-lhes os dedos, dizendo que somente eles são culpados por isso que estão fazendo. E nós somos inocentes. Eu não fiz nada, como se a minha consciência não me acusasse constantemente daquilo que eu faço. Nós nos tornamos intolerantes quando a prática do pecado se torna constante, porque nós somos cegados a cada momento que nos afastamos mais e mais do Senhor. Assim, então, o apóstolo Paulo disse aos judeus cristãos da igreja de Roma, quando ele escreve a sua carta aos irmãos. Ele diz: portanto, és indesculpável ao homem quando julgas, porque quando vocês julgam a eles, vocês mesmos estão sendo condenados, porque vocês praticam as mesmas coisas que eles. O apóstolo Paulo começa a mencionar aos judeus cristãos daquela igreja que os gentios também poderiam se tornar parte da igreja por meio de Cristo, como eles o fizeram. Porém, os judeus cristãos, vindo da linhagem de Abraão, eles se consideravam superiores e olhavam para os gentios, mesmo convertidos, e achavam que eles eram piores, e achavam que eles eram merecedores de maior julgamento, achavam que eles eram merecedores da ira de Deus, quando eles não precisavam de nada, porque eles eram corretos diante do Senhor. Nós não enxergamos muitas vezes a verdade que está logo à frente de todos nós, por causa do pecado. Porque o pecado tem esta capacidade de nos cegar e nos fazer até mesmo esquecer aquilo que Deus nos ensinou, aquilo que Deus está fazendo em nós, aquilo que Deus está fazendo ao nosso redor, a maneira como Deus está nos tratando até pela sua palavra. Quantas vezes você já condenou outra pessoa, estando você cometendo o mesmo pecado? Quantas vezes você já olhou para alguém e achou que era superior a esta pessoa, pelo fato dela não pertencer à mesma linhagem que você, por ela não pertencer à mesma religião que você,
Quantas vezes a nossa atitude de ira, como Davi, revelou aquilo que estava guardado dentro dos nossos corações. A palavra do Senhor, ela nos ensina que Deus revela o nosso pecado, porque este tem a capacidade de nos cegar, e somente Deus pode mostrar pela sua palavra a vida que nós estamos levando diante dele. É interessante, então, que quando a história continua nesta narrativa, o profeta Natã, então, mostra aquilo que Deus fará com Davi, porque este a quem ele está contando a história é exatamente o rei que está diante dele. O rei que cometeu um ato contra o Senhor e achou, então, que nada lhe aconteceria, porque ele estava escondendo da melhor forma, com a melhor estratégia possível, então nem mesmo Deus vai saber. O profeta está aqui trazendo a palavra de Deus para que Davi lembre-se que Deus revela o nosso pecado, porque o pecado provoca a ira do Senhor. Veja comigo a partir do versículo 7 até o versículo de número 12, o que Deus fará com Davi por conta deste pecado. A palavra do Senhor diz: Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em seus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser a tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Davi acreditou que ninguém saberia do que ele tinha feito, mas ele se esqueceu de que Deus sabe de todas as coisas. E o profeta Natã foi usado neste momento para recordar que há juízo sobre aqueles que pecam e permanecem em pecado. Deus inicia falando a Davi através do profeta sobre a ganância do seu coração em querer mais do que Deus já havia dado para ele. E ele ultrapassar as barreiras para que ele pudesse alcançar esses limites aos quais o seu coração achava que eram necessários. Deus diz: eu dei a você a casa de Israel, eu dei a você as mulheres que você tem, eu dei a você o trono que você tem, se você precisasse de mais, eu te daria. Por que você desprezou a minha palavra? A ganância de Davi em querer muito mais do que ele não precisava, começou então a levá-lo diante do caminho de pecado que ele então cometeu, culminando até na morte de Urias. O Senhor então começa a revelar através do profeta, pecado por pecado, daquilo que Davi fez em escondido, para mostrar a ele naquele instante que ele então seria usado pelo Senhor somente se aquilo não estivesse mais presente em sua vida. Deus, ainda em promessa, traria juízo sobre a casa de Davi com violência, onde ele diz então que suscitaria mal da sua própria casa. E a palavra do Senhor, ela é muito clara para nós quando ela nos conta que foi o próprio filho de Davi que tentou usurpar o trono, que foi o próprio Absalão que tentou matar o seu pai, que foram os próprios filhos, então, que criando uma estratégia, geraram um constrangimento
ao matar um ao outro, ao cometer incesto. O mal brotou da casa de Davi com a permissão de Deus como juízo pelos erros que ele cometeu neste tempo e escondeu do Senhor, escondeu de todos, não o confessou, achando que nada iria vir sobre a sua vida. O seu adultério, como o texto nos diz, traria vergonha para ele, onde ao passo que as suas mulheres, elas seriam então abusadas em plena luz do sol. Isso acontece na história de Davi. Elas são raptadas, elas são levadas dali, e Davi não pode fazer nada contra o seu inimigo naquele instante. E mais ainda, Davi, que achava que isso tudo ficaria em oculto, versículo de número 12, o Senhor diz: perante todo Israel isto estará às claras, de que aconteceu tudo o que aconteceu com a sua família, com a sua casa, por juízo, porque você não temeu ao Senhor. Deus revela os nossos pecados, porque o pecado nos cega e provoca a ira de Deus. Deus não se agrada em nenhum momento dos nossos atos, por mais que aos nossos olhos pareçam atos pequenos, simples. É um pecado tão comum, as pessoas fazem, é algo que ninguém sabe. Deus não se agrada de nenhuma forma de pecado que nós trazemos para as nossas vidas. E pior ainda, quando nós nos achamos sábios, grandes, poderosos, e escondemos isso do Senhor como se nada estivesse acontecendo. Deus não se agrada daqueles que conhecem a verdade e que permanecem, portanto, insistindo naquilo que é desagradável ao Senhor. A falta de arrependimento e de confissão trazem o juízo de Deus sobre as nossas vidas. Nós vemos a palavra nos ensinar sobre o grande amor de Deus. Em vários momentos, é o que é pregado na maior parte das igrejas, o que é atrativo para a maior parte da população. Deus é amor, Deus te ama, e ama mesmo. Ele quer que você esteja próximo dele, e por isso todo o plano redentor aconteceu para restaurar a sua condição, como o nosso irmão Alex leu e esclareceu para nós na fala de Paulo aos Efésios. Estávamos mortos, mas agora ele nos deu vida a um plano de salvação que o Senhor então estabeleceu e concluiu através de Cristo Jesus. Mas Deus não é só amor, Deus é também justiça. E a justiça de Deus, ela vai então surgir sobre aqueles que o desobedecem, sobre aqueles que são rebeldes, sobre aqueles que escondem, ou aqueles que fazem no escondido, achando que Deus nunca tomará ciência disto. Nós precisamos nos lembrar quem nós somos. Nós precisamos recordar diariamente qual é a nossa condição e como nós chegamos à adoração, ao serviço a Deus. Isso não é por nós. A palavra está repleta de exemplos que mostram a justiça de Deus sobre aqueles que pecaram, a justiça de Deus sobre aqueles que permaneceram em desobediência. Diversos exemplos, eu ressalto aqui apenas um deles que está no livro de Josué, que é a história de Acã. Quando Israel estava avançando para a terra, para conquistar aquela que então o Senhor havia dado ao seu povo, o Senhor dá uma ordem: no momento em que vocês avançarem, não peguem nada deste povo. E Acã fez o quê? Pegou e escondeu. Escondeu debaixo da sua tenda uma capa, ouro, prata, e fingiu que nada estava acontecendo. Na batalha seguinte que Israel foi travar, o que acontece? Eles são derrotados. Mas onde está Deus que não cuidou de Israel? Deus estava trazendo juízo sobre o seu povo que estava em pecado. Foi lançado sortes, então a palavra nos mostra que cai sobre a família de Acã. E como consequência de todo o pecado,
Acã é apedrejado até a morte, conforme a lei então trazia para o seu povo. Destruição é o que o pecado traz. Somente isso. E o Senhor pesa a sua mão sobre aqueles que pecam e continuam então insistindo em esconder isso. Versículo de número 15 do texto de 2 Samuel 11 diz para nós então que Natã foi para a sua casa. Logo depois de ele ouvir então a palavra através que Natã foi para a sua casa, Davi ouve a palavra de Natã neste momento, e ele então recebe a notícia de que o seu filho, o filho do adultério, estava doente. Juízo de Deus. Naquele momento, a palavra deixa isso muito claro para nós. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. A criança adoeceu gravemente. Não digo aqui que todas as doenças ou que todas as crianças que estão doentes estão por fruto de pecado, não é isso. Davi, este caso aconteceu com Davi. E a palavra deixa isso muito claro para nós. Deus pesou a sua mão sobre aquela criança, levando aquela criança então a adoecer gravemente. Davi ora, Davi chora, Davi se prostra diante do Senhor, clamando pela saúde e pela vida desta criança. Mas no versículo de número 18, o texto diz para nós: ao 7º dia, morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta. O pecado traz destruição. A consequência do pecado é a morte espiritual. E neste caso em específico, como também no caso de Acã, foi literal. Como no caso de Ananias e Safira, também foi literal. Exemplos que a palavra nos traz para mostrar que Deus está irado contra aqueles que estão em pecado. Não somente contra aqueles que não o conhecem, não o reconhecem, mas contra aqueles que sabem a verdade e insistem em praticar o pecado e escondê-lo em suas vidas. Pecado traz destruição, pecado traz sofrimento. Quando você lê o Salmo 32, onde Davi está expressando o que está acontecendo com ele, enquanto ele está aguardando isto para ele, enquanto ele não confessa, enquanto ele não se arrepende, é a mesma sensação que eu e você temos quando nós hoje guardamos qualquer tipo de pecado, achando que Deus não vai tomar conhecimento. Ele sentia a dor na sua própria carne, os seus ossos doíam. Ele sentia como o pesar da mão de Deus sobre ele todos os dias, enquanto ele não voltava para o Senhor e confessava os seus pecados. Porque Deus se ira contra aquele que peca, contra aquele então que está em desobediência. Quantas foram as vezes que você passou por isso? Quantas foram as vezes que você confessou os seus pecados para você deixar de viver estas consequências e esse sofrimento? É sofrimento, é o sentimento de solidão, angústias. A palavra do Senhor nos traz diversos exemplos do que nós hoje chamamos de ansiedade e depressão, onde muitas pessoas estão sofrendo isso por causa de pecado. Muitas delas, não generalizamos todos os casos em nenhuma forma, mas muitas pessoas estão sofrendo consequências por não confessar os seus pecados diante de Deus. E é por isso que nós vemos a palavra nos mostrar que Deus revela o nosso pecado, muitas vezes de forma pública, mas muitas vezes apenas para nós. Porque o pecado nos cega, porque o pecado promove a ira de Deus contra nós.
mas este é vencido pela confissão, apesar das consequências. Veja comigo o versículo 13 ao versículos 13 e 14 apenas. A palavra do Senhor diz: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Nós vemos que a história de Davi, ela não termina com a consequência trágica. Deus condenando o rei pelos seus erros, Deus permitindo até a morte desta criança, por causa do seu pecado que ficou em escondido. Mas a palavra do Senhor, ela nos mostra a graça de Deus. Porque nós vemos que o pecado na vida de Davi, ele é então vencido a partir da confissão. Porque o Senhor está agindo nele através da sua palavra proferida pelo profeta, apesar então de todas as consequências. Depois que Natã então diz a Davi que o Senhor tinha todo o conhecimento, a palavra de Deus gera temor no coração deste homem. A palavra do Senhor leva então Davi a confessar o seu erro ao profeta naquele momento. E nós precisamos entender que se não existissem consequências, se não existisse o pesar da mão de Deus sobre as nossas vidas, nós cometeríamos erros, e mais erros, e dificilmente, como pecadores que somos, e prazerosos que somos de cometer pecado, dificilmente nós nos preocuparíamos em abandoná-los. O Senhor está mostrando a maneira como Ele está então direcionando pecadores para voltar à sua presença. Nós vemos que através da palavra que Deus gerou o temor, porque Davi ouviu, reconheceu o seu erro e imediatamente ele confessou o seu pecado diante do Senhor. Um temor que leva à obediência. Não é um ouvir da palavra que nos deixa inanimados, que nos deixa alienados. Não, é um ouvir da palavra de maneira atenta, sabendo que eu estou diante do Deus que está falando comigo, Deus revelado nas Escrituras. Porque é Ele quem vai moldar ao meu coração, porque eu vim aqui para adorar somente ao nome dEle. E por isso é importante nós ouvirmos a palavra do Senhor sempre com muita atenção, porque ela vai nos conduzir a este temor e o temor à nossa obediência. E obediência é confissão. E obediência é santidade. Obediência é uma vida de piedade. Obediência é lutar contra a prática do pecado que te arrastava novamente pelo lamaçal, da onde Deus já havia te tirado. Isto é obediência, obediência possível através da graça. Porque esta ajuda de Deus pela sua palavra que traz esclarecimento, que nos dá condições para nós podermos então vencer. Davi ainda no Salmo 32, ele diz: feliz ou bem-aventurado é aquele que é perdoado pelo Senhor. Davi então diz que após a confissão dos seus pecados, ele sentiu paz. Davi, após a confissão do seu pecado, ele recordou o que era estar em comunhão com Deus, e ele diz: deste lugar eu não quero sair jamais. Eu quero continuar na presença de Deus, porque é aqui que eu tenho paz e alegria. E é por isso que a palavra do Senhor, ela vem reforçar para nós no Novo Testamento, na primeira carta de João, capítulo 1, versos 8 e 9, que quando nós nos colocamos diante de Deus para confessar os nossos pecados através de Cristo, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados.
porque o nosso Deus é gracioso, porque a história do pecador que está sofrendo as consequências, ela não deve terminar no momento da destruição, porque Deus está oferecendo para nós a sua graça, a graça perdoadora, a graça que nos redime, a graça que nos salva. O nosso pecado ele é revelado por Deus todas as vezes que nós nos deparamos com a luz da verdade, que traz clareza para o pecado que está escondido no mais profundo dos nossos corações. Aquele que nós guardamos debaixo de 7 chaves, que guardamos dentro daquele guarda-roupa, no fundo da última gaveta, que achamos que ninguém vai saber, Deus o sabe e traz à tona através da palavra, através da verdade, através da luz e da verdade que encarnaram no próprio Cristo Jesus. Como o profeta anunciou a Davi, é pelo Espírito de Deus que nós somos então levados a esta mudança, a este arrependimento, porque nós vemos o profeta então falar a Davi que a palavra do Senhor então era: você está perdoado, porque o Senhor então trouxe esta palavra a você, pela sua confissão você está perdoado por Deus. Isto é arrependimento que Davi fez. É mudança de trajetória, é abandonar aquele caminho para voltar aos caminhos do Senhor. E o nosso Deus, com toda a sua graça e com o seu amor, Ele enviou o seu único Filho para pagar o preço no meu e no seu lugar. Para nós hoje estarmos aqui reunidos e dizemos juntos: Senhor, nós viemos aqui para Te adorar. Nós viemos aqui porque sabemos o quão o Senhor é grande, o quão o Senhor é poderoso em nossas vidas. E ao momento em que Cristo Jesus pagou o preço no nosso lugar, nós, através do seu nome, temos acesso a Deus para clamar pelo perdão do Senhor sobre nós. O preço já foi pago. O preço foi pago com um derramamento de sangue. Você não precisa pagar outro preço, apenas entender que Ele já o fez por nós e que Ele oferece isso a você gratuitamente, apenas para você passar a servi-lo por gratidão, por obediência. E se você o faz, como Davi o fez, é porque o Senhor já está trabalhando no seu coração. Se você tem sido incomodado pelos pecados que tem cometido, se você foi incomodado pelo pecado que estava escondendo, glorifique ao Senhor, porque Deus está trabalhando na sua vida. Deus está moldando o seu coração, como Ele tem moldado o meu coração todas as vezes que eu leio a palavra e eu sinto este incômodo de algo que eu preciso reconfigurar e abandonar para servir ao Senhor, pois todos nós somos falhos. Todos nós somos pecadores e carecemos desta glória, desta graça do nosso Senhor. A minha pergunta a você é: quais são os pecados que a sua consciência te acusa? Quais são os pecados que você esconde, que você não os confessou ao Senhor ainda? Os pecados que te impedem de desfrutar do privilégio maravilhoso da comunhão com o seu Criador novamente. É uma noite de restauração. É a noite de você poder voltar-se ao Senhor em oração e confessar através do nome de Cristo Jesus. E Deus, com sua graça, como fez a Davi, perdoará o seu pecado quando confessado, com um coração sincero. Deus conhece os nossos pecados, porque Ele conhece nós, cada um de nós, tudo que fazemos e tudo que pensamos. E Ele revela os nossos pecados, porque o pecado nos cega, porque o pecado é prejudicial, é destruidor, porque o pecado gera a ira de Deus sobre as nossas vidas, mas ele é vencido, o pecado é vencido através da nossa confissão, por meio da fé. Nós vemos então que Davi, como estamos iniciando esta série de estudos sobre
a vida deste grande rei, ele não é um homem segundo o coração de Deus, porque ele mantinha atos de perfeição em sua vida, mas porque ele havia sido escolhido por Deus, e por isso havia sido alvo da graça do Senhor, permitindo que ele tivesse fé nas promessas e que ele persistisse em obediência. Todas as vezes que ouvisse a palavra, Davi voltaria ao Senhor, como assim aconteceu ao longo de toda a história. Porque a atuação da graça em nós, ela é pedagógica, como foi com Davi. Ela nos ensina, ela nos molda, ela nos conduz à presença do Senhor, da maneira que é agradável não a nós, mas da maneira que é agradável ao Senhor. Portanto, todo aquele que se rende a esta graça por meio de Cristo Jesus, já é então alvo, já está sendo ensinado, já está sendo moldado para poder então viver de maneira agradável ao Senhor. O Espírito de Deus já está trabalhando na sua vida pela pregação da palavra para te trazer de volta ao nosso Criador. Desta forma, com a ação de Deus, nós não viveremos mais em cegueira, porém, conheceremos o pecado. E por vezes pecaremos conhecendo a falha que nós estamos cometendo. Mas nós alcançamos pela graça o privilégio de poder confessá-los, o privilégio de poder lutar contra eles para manter uma vida de santidade e de piedade diante do nosso Senhor. Mas para isso é preciso clamar pela misericórdia do Senhor todos os dias, pois nós vivemos em dependência de Deus todos os dias, porque a carne luta para ganhar espaço e nós voltamos ao Senhor para que Ele nos dê força pela sua graça, para permanecermos em obediência, para confessarmos e para podermos continuar servindo a este Deus tão maravilhoso. Ao confessar, temos a plena certeza da paz. Se esta noite você está então ouvindo a palavra do Senhor e entendeu que é a noite da restauração, saiba que ao confessar de coração sincero, a paz de Deus preencherá o seu coração. A alegria de estar novamente em comunhão com o seu Criador, ela tomará conta do seu ser, pois você voltará a estar à presença daquele de onde você jamais deveria ter saído, pois Ele o criou para isso, para que você o sirva, o glorifique e o adore em todos os momentos. Irmãos, não tente esconder. Não tente fingir que nada está acontecendo. Porque acima de qualquer pessoa, Deus conhece. Deus sabe o que fazemos, o que pensamos e o que nós falamos. Apenas se renda. Apenas confesse ao Senhor. Livre-se da culpa, colocando-a sobre a cruz, sobre aquele que já pagou o preço no seu lugar. Quero convidar os irmãos do louvor que vem à frente para nos conduzir neste último cântico desta noite e também convido a igreja a se colocar em pé para nós entoarmos juntos este louvor ao Senhor com todo o nosso fôlego por este momento de privilégio, momento de adoração a este Deus gracioso, a este Deus de amor e a este Deus de justiça.